Originas é um município brasileiro do estado do Maranhão, distante a cerca de 437 quilômetros de São Luís, e localiza-se na região da zona centro-oeste do estado e às margens do rio Itapecuru e do rio Alpercatas, que se encontram exatamente nesse ponto. A cidade está encravada no meio de um grande vale, cercados de colinas e serras. Daí, origina-se o seu nome. A economia da cidade está baseada também na agricultura e na agropecuária. Trabalho na roça. Eu comecei a trabalhar de roça, eu tinha 8 anos, hoje estou dentro de 72 anos. Aí construí isso aqui trabalhando na roça, plantando arroz, mandioca. Mas a apicultura também está se desenvolvendo na região, graças à capacitação do Senar. E seguimos em direção ao povoado, aonde a produção do mel vem se destacando. O assentamento Pavio, que possui aproximadamente 140 famílias, é o nosso primeiro destino no nosso roteiro dentro do município. Pelo caminho, belezas naturais e fazendas compõem o cenário da região. Encontramos na estrada que liga a sede do município ao povoado uma máquina a vapor inglesa, fabricada em 1880 pela Marshall Sons e Companhia, que tinha como finalidade cortar madeira e bombear a água do rio Alpercatas para o nível mais alto. Existem exposições de exemplares desta máquina ainda em Londres, e isso mostra ainda que a história da cidade é muito rica. Mas enfim, vamos em frente pela estrada que nos leva até o povoado. Afinal, os produtores nos esperam para mostrar suas abelhas. Chegamos ao nosso destino. Localizado na zona rural, a 50 quilômetros da sede do município, onde um projeto de apicultura já existia há aproximadamente 10 anos, hoje se desenvolve com auxílio do programa Mapito. O programa que nós trabalhamos via Senar se chama Mapito, é um programa de assistência técnica e gerencial continuada, em que nós chegamos no município, fizemos um levantamento da necessidade de assistência técnica na região e verificamos aqui no povoado do Pavio, como alguns outros, apicultores e a aptidão da região em produzir mel. Então, o que nós fizemos? Nós aliamos aquilo que a Codevasf fez, de distribuir os kits de apicultura, as caixas, macacões, fumegadores. Nós trouxemos cursos e nós temos 3 técnicos atuando na região de maneira continuada. São visitas mensais, uma vez por mês o técnico vem em cada apiário fazer revisões, ensinar os produtores e alavancar a produção. A importância da gente estar aqui dentro da comunidade é que antes eles já tiveram um projeto parecido com esse, só que um grupo menor de pessoas com uma quantidade menor de caixa e não teve uma assistência continuada. Em média, tenho 12 produtores aqui que eu assistido por mim, que toda semana eu estou aqui dentro da comunidade. Às vezes eu venho aqui, não dá de eu conversar com todo mundo, mas sempre na semana seguinte eu estou por aqui, tirando dúvidas, fazendo revisões nos apiários, vendo a questão de como é que está os enxames, se está forte, se está fraco, se tem rainha, se está produzindo, se as colmeias já estão cheias. A nossa equipe se prepara com o macacão, que funciona como equipamento de EPI. Agora seguimos para a área de segurança próxima onde estão as abelhas, que ficam em um raio de 1,5 km de distância de qualquer propriedade. Eu também já estou com o meu equipamento de EPI, equipamento de proteção, essa vestimenta aqui que impede que as abelhas nos ataquem. Terminando aqui, nós vamos seguir pela floresta até chegar à propriedade onde está o apiário.
verificar lá como é que é o nível de produção, o nível de produção do mel. Estamos acompanhados com os produtores rurais, o pessoal do Senar, que está auxiliando os produtores rurais aqui da região. Esse aqui é o fumegador, um equipamento que é utilizado para acalmar as abelhas, para que ela não ataque os produtores rurais, nem a nossa equipe. Nós já estamos vestidos e vamos seguir pela floresta até chegar à propriedade. Nós estamos seguindo aqui a margem da floresta, em rumo ao apiário. Segue à frente aqui o técnico do Senar, mais atrás todos os produtores rurais, e vamos em direção ao apiário. Sim, nós estamos chegando aqui no apiário, não é isso, Raifran? Isso. E o primeiro procedimento que o técnico está fazendo é colocar fumaça no alvado das colmeias. O alvado é a entrada da colmeia. Essa fumaça ela simula um incêndio na floresta, onde a abelha entra na caixa, enche o papo de mel e não consegue dobrar o abdômen para ferroar. Então é uma maneira que a gente utiliza para acalmar essas abelhas. Aqui nós temos uma colmeia, onde nós temos duas estruturas, o ninho e a melgueira, tá? Nos colocando sempre pela lateral e pelo fundo. E aí abrimos a tampa. Giovanni. Certo. Quando nós vamos fazer a vistoria, certo? Aí nós vamos observar como é que está a melgueira, se ela está puxando a cera, se ela está colocando mel. No caso aqui nós temos uma cera alveolada nova, que foi colocada no apiário, e elas não começaram ainda a puxar, então ela foi colocada recentemente na colmeia, tá? Para não estressar tanto, não tem produção, fechamos. O técnico torna a dar leves baforadas de fumaça para elas acalmarem e nós partimos para outra colmeia. Vamos lá? E agora aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento? Mesmo procedimento, ou seja, no período de florada, a intenção da gente é localizar quais são as colmeias que estão com produção. Aqui você já vai ver uma situação diferente, certo? A estrutura dessa caixa parece ser diferente. Tem alguma diferença da outra? Não, ela também possui o ninho e a melgueira. As melgueiras, o enxame vai crescendo e nós vamos colocando essas melgueiras para que ela vá depositando mel. Aqui você tem mel verde, ainda não está pronto para ser colhido, e aqui em cima o mel maduro, certo? Para ser colhido, esse favo, ela teria que ter pelo menos 80% do quadro com mel maduro. Como é que a gente sabe que está maduro? Quando ele cria esses opérculos em cima. Raifran, por que nós não podemos coletar o mel verde? Porque aí ele vai vir com um percentual de umidade muito grande, podendo cristalizar. Se cristalizar, nos olhos do leigo, ele vai dizer que é um mel de açúcar. E aí a gente perde clientela. Então sempre tentando trabalhar com boas práticas de manuseio, coletando somente mel maduro. São muitas abelhas. Em cada caixa dessa tem quantas abelhas, Raifran? 60 mil operárias, 400 zangões e uma rainha, apenas uma rainha. É fácil identificar a rainha? É difícil localizá-la, mas depois que localizá-la, ela é bem maior do que as outras, certo? Mas quando o enxame é muito forte, é um pouquinho mais difícil de localizá-la, mas não é impossível. Agora vocês orientam a cada produtor desse a utilizar até quantas caixas dessa? Nós trabalhamos por apiário com 20 caixas. É o máximo? Aqui nessa situação sim, até a gente ver o potencial. Até a gente ver o potencial. Até a gente ver o potencial do apiário, certo? Nós só encontramos mel verde e pela análise que nós fizemos no apiário, daqui a aproximadamente 10 dias já tem mel maduro, tá? Então, como nós já explicamos que não pode ser batido mel verde e a gente trabalha dentro das regras do mapa, né, de trabalhar só com mel maduro, nós não vamos atirar no pé, nós vamos coletar só quando ele estiver maduro e pronto para ser coletado. A produção do mel no povoado Pavio era escassa, chegando a produzir em 45 dias. Porém, depois da capacitação do Senar, a média de produção caiu para 15 dias, chegando a produzir 162 tambores de 30 toneladas. Isso só em 2014.
receberem as caixas de 2 níveis, Conini Melgueira, de outra instituição que apoia os produtores da região, chegou a vez do Senar capacitar esses 18 criadores, que possuem entre 10 a 20 caixas cada. O maior sonho que a gente tinha na vida era de criar abelhas, sempre estamos criando e com fé em Deus, com os poderes de Deus, a gente vai conseguir chegar lá. Agora, qual é a espécie de abelha que vocês criam aqui na região? Sempre é a abelha que chama Europa, né? A taliana, tem vários nomes, né? Tem a taliana, tem a abelha Europa, sempre é a que a gente mais cria aqui. A produção hoje, ela chega por caixa, a média de... Eles falam 10 quilos, outros falam 12 quilos, tá entendendo? De cada melgueira. E sempre o professor que vem dar aula para nós, ele fala que depois que ela tiver com o ninho cheio, que nós colocar a melgueira, que ela encher a primeira vez, a partir daí, em 15 dias, nós temos que fazer a capturação do mel. Sobre a cera, a gente perde muita coisa, porque se nós não tiver um material para nós produzir a cera, fica mais difícil para nós, porque quando nós aproveitamos o mel, aquela cera ela vai jogada fora, porque nós não tem aonde recolher ela para quando nós tirar o mel, nós tornar a colocar aquela cera lá de novo. O povoado Pavio ainda ganhou uma unidade de extração do mel produzido na comunidade, que possui uma centrífuga, uma mesa desoperculadora. Aqui é um projeto cedido pela Embrapa para a comunidade Pavio, que vem com centrífuga, mesa desoperculadora, decantador, e veio com algumas caixas que foi assistido um grupo da comunidade. O primeiro grupo que começou foi os pioneiros aqui na comunidade que começaram a trabalhar aqui com a apicultura, e daí se viu que há uma aptidão real da comunidade, da região aqui do assentamento. Eles têm uma aptidão real, como já foi filmada a florada, né? Então tem uma aptidão real para a apicultura e já foram contemplados com uma casa de extração de mel, com todo o material que é necessário para a extração de mel. O grupo do povoado Pavio, assessorado pelo Senar, possui uma meta de produzir em 2015 de 35 a 50 toneladas entre maio e junho do mais puro mel. Depois da visita ao povoado Pavio, seguimos ainda em direção ao povoado Cachimbo para visitar mais um criador que trabalha na produção do mel. E o nosso objetivo é colher o mel de uma de suas caixas. Estamos no povoado Cachimbos, acompanhando aqui um produtor rural e a equipe do Senar. Vamos ver se conseguimos ter sorte para ver a produção do mel. Se a gente consegue ver um mel já no ponto para ser retirado. Você observa que o ambiente já está escuro devido ao horário. Saímos do outro povoado e só conseguimos chegar aqui agora. Vamos acompanhar aqui o técnico do Senar. Raifran, esse aqui é o mel maduro? Esse é o mel maduro. Se você olhar, ele está todo operculado. Ele está todo operculado, viu? Então está pronto para ser colhido. Você nota aqui que a gente está sendo atacado. Olha só a quantidade de abelha que tem no microfone. Elas estão ferroando o microfone. Você escuta muito barulho, zumbido do enxame. Acaba sendo perigoso, não é? Se não tivesse a proteção aqui. Mas ninguém aguentava não aguenta. Isso aí espora demais, mano. Isso aí dentro de 5 minutos ela vai matar a gente. Tem que ter essa proteção mesmo. Se não tiver, ninguém trabalha não. Olha aí como é que eu estou aqui, ó. Olha a quantidade de abelha que tem no microfone. Olha, a gente vai saindo aqui, eu vou tentar me distanciar. Eu vou tentando me distanciar aqui porque é muita abelha, ó. São muita, o enxame ataca mesmo a gente veementemente. Você nota que o microfone está todo ferrado. Não sei como é que está a lente aí, o Messias, o nosso diretor cinematográfico, acho que está tendo uma certa dificuldade também porque são muitas abelhas. Usamos o fumegador para dispersar o enxame que acompanhou nossa equipe até um certo ponto. As abelhas ficam agitadas.
Pois é, saímos da área de risco, saímos lá do apiário. Estou agora aqui com o produtor que cria as abelhas, o seu Cláudio Porto. Vai falar para a gente do início desse projeto dele de apicultura aqui no município de Colinas. Quando começou, a partir de onde surgiu essa iniciativa? Não, a iniciativa foi... Eu assistia a televisão, via aquele pessoal trabalhando, né? E eu tinha vontade de trabalhar, mas assim como nas caixas, né? O pessoal destruía e tocava fogo e tudo, mas eu sempre tenho aquele negócio na cabeça, eu quero conseguir um jeito de trabalhar com abelha sem fazer essa destruição, matar, né? E aí eu encontrei com a Yolanda, e a Yolanda me deu esse curso. Disse que tinha esse curso para abelha, do Senar. E ele trouxe o curso, aí daí, quando eu recebi esse curso com a Lígia, eu comecei a trabalhar. E até hoje estou trabalhando aí, devagarzinho, com dificuldade, porque a gente não tem condição mesmo de trabalhar, porque a gente não tem condição de fazer. Com 1 quilo de cera, cada produtor consegue produzir até 8 litros de mel, que depois de desoperculado, passa por um processo para a reutilização da cera. Depois de retirar o mel dos alpérculos e colocar em um recipiente, chegou a hora de provar. Bem, gente, eu não poderia deixar de provar o mel aqui do nosso produtor rural. Inclusive esse mel aqui ele tem uma coloração mais clara. Essa cor é devido à florada. Acaba se tornando um mel muito procurado para exportação. Eu vou provar aqui um pedaço, o senhor Antônio Carlos está tirando aqui para mim. Está de parabéns a produção aqui do nosso amigo, do nosso produtor rural. O mel é realmente uma delícia. Seu Carlos Antônio, o sucesso da apicultura aqui está relacionado com qual programa hoje implantado pelo Senar? Olha, essa região aqui, ela está dentro de um programa piloto que o Senar experimenta no Maranhão, que é um programa que está intitulado Mapito, né? Porque é um programa que está se iniciando dentro da estrutura do Senar no estado do Maranhão, Tocantins e Piauí. E nós optamos por essa região aqui, né, que vem de Presidente Dutra até o Barão. Então nós estamos com esse projeto de assistência técnica também, que é uma nova atividade dentro do Senar. Nós estamos fazendo a capacitação e também a assistência técnica. Nós temos uma meta aqui de atender 1.000 produtores. Nós estamos aqui com 3 regionais, Presidente Dutra, Colinas e Barão de Grajaú, onde nós temos um técnico regional e nós temos os técnicos de campo, atuando diretamente em cadeias produtivas. E dentro das cadeias produtivas selecionadas entrou a apicultura. E essa região aqui, pelas características, pela vocação, a gente selecionou produtores, onde eles fizeram a opção pelas cadeias, entre as cadeias produtivas, eles optaram pela apicultura, e aí juntou a vontade dos produtores, com a disponibilidade do programa, a parceria também com a prefeitura e também com o sindicato, onde está instalada a regional, o Sindicato dos Produtores de Colinas, né, apoia aqui na parceria com o Senar, onde está instalada a regional e apoia todo o programa. Agora a região aqui de Colinas ela também utiliza muito a agricultura e a pecuária. É um forte também da região? Também. Inclusive está dentro da cadeia, nós temos integração lavoura-pecuária, faz parte de uma das cadeias produtivas, que incluindo aí a pecuária e grãos, nós temos bovino de leite dentro do programa, apicultura e piscicultura, né? A exemplo de uma propriedade que vimos na cidade de Fortuna, onde ela utiliza o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Nesse modelo de integração, existe a possibilidade de criar abelha? Com certeza. Lá na propriedade que nós visitamos, onde tem floresta com a candeia nativa, né, a candeia ela tem uma floração também que permite
utilizar a apicultura dentro daquele espaço, dentro da época certa, né? A apicultura com abelhas nativa é o forte da região considerada a princesinha do Alto Sertão maranhense. E o Senar tem incentivado ainda mais os produtores, aplicando conhecimentos com cursos básicos sobre o manejo, captura de enxame e a extração de mel.